Seja muito bem-vinda, minha rainha, essa live que a gente vai falar sobre preços, postura e principalmente se você deseja aprender quais são os melhores arquétipos para o seu negócio. Eu estou oferecendo um treinamento gratuito chamado Arquétipos para Vendas. Se você quiser aproveitar gratuitamente, só digitar a palavra vendas aqui nos comentários, que vai ser o maior prazer receber você aqui no treinamento. Para mim está sendo um prazer confeccionar esse treinamento para vocês sobre vendas. Depois da semana passada ter sido uma tragédia. Eu vi vários Instagram, foram várias rainhas, várias mulheres que estão performando em arquétipos fracos para vendas. Eu falei, ao invés de reclamar, ao invés de apontar só o erro, deixa eu apontar como que se faz então. Por isso que eu criei esse treinamento aqui, tá bom? Então eu desejo que você esteja presente, inclusive minhas alunas, seja você da Imersão Cleópatra, seja você em Anne ou mentorada, esteja presente nesse treinamento que vai ser o maior prazer também te receber. Podemos começar, rainha? Podemos, ó. Hoje foi um dia que eu gravei lá fora no condomínio, então foi um dia que eu fiquei muito diante de sol, etc. Eu vou ficar com o olho meio vermelho hoje pra você, mas é essa a realidade, tá? Mas é o melhor que eu vou te oferecer hoje de conteúdo. Mulher, existem 3 tipos de pessoas quando a gente fala sobre postura para cobrar altos preços. 3 tipos de pessoas. Uma delas pode cobrar altos preços. Uma delas tem o aval liberado para cobrar altos preços. Uma. As outras 2 não tem como. Então eu já quero pegar você, para tacar bem fogo assim no teu coração, para você se incendiar, ter mais energia. Qual é o tipo de pessoa que você está sendo dentre essas 3 pessoas que eu vou falar agora? Primeiro tipo de pessoa. Você é uma pessoa que quando te dão algum comando, quando te dão algum direcionamento, quando te pedem algo, você é uma pessoa que faz só um pouquinho dentro daquilo que te pediram, só um pouquinho e logo desiste? Por exemplo, você é a rainha que compra vários cursos, começa só um pouquinho e logo desiste? Você é a rainha que prometeu que ia criar um curso para vender, começou a criar, logo desistiu? Você é a rainha que prometeu que seria uma excelente esposa, uma excelente mãe, estava tentando e desistiu? Você é essa mulher que você estava começando a fazer algo e opa, parou, desistiu, coisas aconteceram? Esse é o primeiro tipo de pessoa que eu quero que você preste atenção para. Qual é o seu tipo? É o primeiro tipo? Te pedem algo, ou você promete fazer algo, você faz só o início. Segundo tipo de pessoa é aquela que quando ela fala que vai fazer alguma coisa, ou quando alguém pede algo para ela faz exatamente aquilo que ela falou que ia fazer. Faz exatamente o que a pessoa pediu para ela também fazer. Sabe? Inclusive a gente pode ver muito com funcionários, colaboradores, rainha. De repente, funcionários colaboradores são do tipo 1. Pedem para fazer X, o funcionário nem faz X, faz X menos 0. Não, desculpa. X menos 2, X menos 3. Ele faz negativo quase o trabalho. Ou às vezes faz exatamente o que pediram. Dentro desses 2 tipos de pessoas, não existe alto ticket. Não. Se você é um tipo de pessoa que te pedem algo, você faz um pouquinho ou não faz, ou você faz exatamente na medida que te pediram, você não merece cobrar altos preços. Não. Não, de forma alguma, rainha. De forma alguma. A prosperidade você vai ver que não vai bater na tua porta. Vai bater na tua porta dívidas, muitas dificuldades, travas, inseguranças, muitas vezes a procrastinação, vai ter um pouco de doença junto. Se você é uma mulher que você faz menos do que você prometeu que ia fazer, ou faz exatamente na medida, você não vai ver a prosperidade batendo aí na tua vida. E muitas vezes você vai até se questionar, fala, mas como assim? Como que eu... Mas eu tô tentando, o tentar sendo tão pouco. Veja se isso é coerente com a sua realidade hoje. O teu tentar hoje em prol do que você prometeu, ou em prol do que te pediram, teu tentar é tão pouco, rainha. Ou é na exata medida e você acha que você merece ser muito bem paga. Você acha que você merece muito bem paga. Quem é bem paga? É quem faz além do que foi pedido, além do que prometeu. Aqui na mesa eu ensino para as minhas rainhas Laiane o que é o over delivery. Entrega mais do que prometeu. Quando eu abro turma de Anne, inclusive vou decidir isso amanhã, a data exata que eu vou abrir a próxima turma de Anne. Quando eu abro Anne, rainha,
sempre tem algo a mais. Olha lá, minha Paula. Sempre tem algo a mais. Não é só um curso. Sempre tem uma entrega a mais, um ponto a mais de contato, um presente a mais. Tem algo a mais do que o que é combinado que eu vou entregar. Por quê? Porque pessoas que querem prosperidade, elas fazem muito além da medida que foi combinada. Mulheres que desejam prosperidade na vida, mulheres que desejam enriquecer, vocês vão fazer mais do que prometeram e mais do que te pediram. As suas, então, né, minha Paula? A Paulane muda vidas. Muda a vida da Paula, da irmã da Paula, da mãe da Paula, a família da Paula, mas por atitude da Paula. Isso a gente nunca vai esquecer, viu, Paula? Atitude tua. O importante quando a gente vai, rainha, vender em altos preços é a gente analisar a nossa postura. Isso tem na Bíblia, eu não lembro, essa coisa de passagem, eu sou péssima para guardar número, mas o que eu sou boa é para guardar o significado das histórias. Estava Jesus passando com seus discípulos. Você acredita que os guardas pararam eles e falaram assim: olha, vocês vão carregar esse monte de peso aqui pra gente por 1 milha. Daí Jesus olhou para os discípulos, falou, tipo, vamos. Daí foi lá Jesus e os discípulos carregando aquele monte de peso por 1 milha. Quando deu 1 milha, os guardas falaram assim: pode deixar o peso aqui com a gente agora. Jesus falou assim: não, nós vamos carregar por mais 1 milha para vocês. Aí, talvez pareça um pouco errado a gente fazer mais do que for pedido, né? Talvez pareça coisa de idiota, coisa de trouxa. Fazer além do que você prometeu, além do que te pediram. Isso só fala uma coisa sobre você. Você é uma pessoa que eu quero ter perto. Se você faz mais do que você prometeu, mais do que eu te pedi. Quando vem alguém aqui para trabalhar comigo, rainha, essa é uma das posturas que eu mais observo. Não é a pessoa fazer exatamente o que eu estou pedindo. Ela perceber o que eu não vi e ela apontar. Tá acontecendo isso, Rebeca, por causa disso. A pessoa que é além do que é a função dela. É uma pessoa que a gente quer manter por perto. É uma pessoa que a gente tem gosto em passar o cartão. Agora, você imagina o seguinte. Eu já fui uma... Vou pôr assim, uma aluna e mentorada ruim. Eu já fui essa pessoa. Porque eu fui a pessoa que assinava, passava meu cartão. Daí eu não ia para os cursos. Ou não assistia os cursos. Não cumpria o que meus mentores falavam que era para eu cumprir. E eu queria ter resultado. Eu fazia pouco. Você tá se encontrando aqui, Raia? Aqui eu não tô para julgar ninguém hoje, tá? Hoje eu tô para pegar bem no teu couro e falar assim, você tá fazendo pouco. Você tá... Nossa, Rebeca, mas eu já tô me esforçando. Presta atenção, você quer ser reconhecida pelo esforço ou pelo resultado? Então para de dar tanto valor. Nossa, tá difícil. Para de dar valor pro quanto tá difícil. Você vai ter que dar valor pro impacto que você tá gerando nas pessoas, rainha. Qual é o impacto que você está gerando? Porque às vezes o que você está fazendo não está gerando impacto algum. Está sendo em vão. Então não é só fazer mais. É fazer mais de modo que o teu cliente ideal, ele perceba valor. Que ele perceba valor. Tá fazendo sentido, Raí? Então quando a gente começa a perceber que é no fazer mais que mora a prosperidade financeira, a gente começa a repensar, inclusive, não só os nossos preços, mas sobre como nós estamos entregando aquilo que a gente prometeu que ia entregar. Então, o primeiro nível que eu quero que você coloque no papel aí, o seu produto, o seu serviço, aquilo que você entrega. Como que você pode entregar algo a mais, que faça o olhinho do teu cliente, rainha, brilhar em direção a você. Ele não estava esperando por esse presente, por esse bolo. Ele não estava esperando. E você foi lá e pá, entregou. Não precisa ser um bônus que vai despender do teu tempo, mulher. Você pode pegar um bônus, por exemplo, cadê as minhas rainhas que desejam ter produtos digitais? Mesmo que você tenha uma entrega no físico, vamos supor que você trabalha no spa, você tem um salão, um espaço de estética, um salão de cabeleireiro independente. A tua cliente, rainha, ela pode receber um link
com uma seleção de músicas no Spotify para ela relaxar. Mas ela naquele momento, inclusive lá na casa dela. Imagina você estar na casa dela, depois que ela passa por um momento com você, você ainda entregar algo para ela. Isso daqui é algo que eu trabalho em mentoria, tá bom? É importante que você marque as pessoas que compraram de você. Ai, minha Paula, não adianta dar rosas no pote de maionese. Isso. Isso. A minha rainha. Oi, minha Thaís, quer ir para o digital. Então, você tem que criar, em primeiro lugar, um produto para as suas pessoas receberem mais você mais vezes. O que eu gosto? Meditações. Rainha, vocês podem criar uma playlist ou, de repente, um vídeo de meditação no YouTube e aquele link para aquela meditação, somente algumas clientes suas seladas que vão ter. Você faz um trabalho e utiliza o mesmo link para várias pessoas verem. Pode ser um vídeo, por exemplo, pode ser uma playlist. Pode ser um e-book. Ai, Rebeca, mas o e-book foi tanto trabalho. Foi, né? Foi. E-book. Eu aconselho que você pare de querer vender e-book. Entregue o e-book como parte de uma experiência com você. Entregue gratuitamente. Porque você vai ter o interesse de ajudar aquela tua cliente para além da consulta, para além do acompanhamento. Cadê essa? Eu tava pegando download das rainhas, né? Porque eu vou pegar como se fossem os arquivos descendo aqui sobre as alunas. Tem uma aluna muito querida, que ela faz parte daquela de estética, ela é farmacêutica, rainha. Mas ela trabalha com a parte estética também. Daí ela falou, Rebeca, mas eu tenho um e-book que faz tempo que eu criei, tá lindo, tá... Sabe quando a gente começa a endeusar o nosso próprio produto? É horrível a situação. Tá lindo, tá maravilhoso, tá. E eu falo que é horrível porque quando a gente se prende ao nosso produto, rainha, a gente fala assim, nós somos incríveis, a gente não olha pro nosso cliente, que é a pessoa mais importante. Daí eu falei pra ela, fulana, sabe de uma coisa? Teu produto custa R$47, né? Alô, as minhas rainhas do e-book. R$47, incrível e-book. Eu falei, por que você não cria um programa, por exemplo, um desafio de 21 dias? Orientando as suas rainhas, suas mulheres, para elas, junto com você, implementarem estratégias para emagrecer. Ou para cuidar do intestino independente. Durante 21 dias, ao invés de você faturar R$47 no suor, num desafio, rainha, você acha que quanto mais barato mais você vende? Você está muito enganada. Muito. Nossa, não venha com essa. Até de graça o povo não se compromete quando tem algo importante para acontecer. R$47, rainha? Não. Falei para ela, fulano, você vai pegar, vai criar uma experiência por R$397, vai vender essa experiência. R$397, rainha. Eu falei, para cada mulher que entrar, você vai dar de presente o seu e-book. Vendeu. Nunca tinha vendido o grupo de desafio, vendeu. Vendeu para 6 primeiras pessoas, 6 vezes 397. Ai, socorro de conta. Se fosse 4 vezes 6, 6, 12, 18, 24. Um pouco menos de R$2.400, rainha. Em poucos dias. Imagina o e-book. Quanto que demoraria para fazer em torno de R$2.400 com e-book? Ah, me perdoa. Então, assim, ela pegou o conceito de eu vou entregar mais do que prometi, incluiu numa experiência mais sofisticada do que o de R$47, vendeu aos clientes felizes e geraram depoimento. E ela que é a mãe de bebezinho novinho, pôde trabalhar, acompanhar as alunas dela e faturar mais. Não é bom viver assim, rainha? Não é bom? Não, pensa assim comigo. A parte de você precificar. Não é bom você pegar uma estrutura inteligente e falar assim, eu tenho X tempo. Como eu posso fazer nesse X tempo para agregar mais na experiência do meu cliente e mesmo assim eu faturar mais? Sem precisar doar minha alma. Fala aqui, isso tem a ver com você. Se você já pensou nisso, de repente você está pegando ideia de produto hoje na live, sabia? Sim, senhora. De repente você está pegando ideia de produto e já vai implementar. Quando, Rebeca? Hoje vai pegar, vai sentar a bunda aí, vai estruturar o que eu vou vender a partir de amanhã. O que eu vou prestar atenção a partir de amanhã. A Rebeca está me dando uma visão sobre algo que eu possa, talvez, implementar aqui no meu negócio.
Só que eu posso ser bem sincera com você? Tô com um chazinho mate aqui, delicioso, calma aí. Nossa, maravilha. Muitas rainhas aqui são apenas consumidoras de informações. Então, você está no primeiro grupo que eu falei hoje de pessoas. Pessoas que elas recebem muito, mas elas fazem pouco. Não fazem nem aquilo que foi solicitado. Nem aquilo que elas prometeram para elas mesmas, elas fazem. São pessoas que não vão ter prosperidade. Não vão ter, não. Às vezes a prosperidade vai vir, ó, faz assim, ó, puff, vai para você e depois logo ela vai embora. Dá uma olhadinha hoje. Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de pessoa você tem sido em relação à prosperidade? Porque se você está fazendo pouco esperando muito, isso é burrice. Se você está fazendo o exato movimento que você deveria fazer, está na exata medida e proporção, você também não vai ter prosperidade. Sempre tem que ser a mais. Fazer a mais do que foi prometido. A mais do que foi solicitado. As minhas rainhas Anne, o exemplo delas que eu pego bastante no pé, eu falo para elas assim, por exemplo, se elas fizeram 5 mil reais nesse mês, eu olho para elas e falo, com a mesa de hoje, você tem a meta de 10 mil para o próximo mês. Elas já sabem que elas vão fazer além do que elas estão fazendo. E ela já sabe que é fogo no rabo estar aqui nessa mesa. Para estar aqui, pertencer a Anne, não é um curso, é uma postura que você adquire para vender em altos preços. É um estilo de vida novo, então elas já sabem que quando a gente coloca uma meta, elas vão ter que fazer mais, que se elas fizerem a mesma coisa, elas não vão adquirir mais prosperidade, vão estacionar. Agora, será que não é a tua vida, rainha, que eu tô falando dela? Será que eu não tô falando de você, que você, de repente, estudou muito pra caramba, o arquétipo do sábio, quase você. Vários conhecimentos, sabe dialogar muito bem, uma excelente postura, uma mulher elegante, uma mulher refinada, mas é uma mulher que está fazendo muito pouco frente ao que deveria estar fazendo? Ou está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo e parou só nisso? Não foi além, não entrega a mais, não faz a mais? Uma mulher que ficou acomodada no eu estou fazendo apenas a exata medida do que me pediram e pronto? Será que você não está esperando uma prosperidade como se fosse um olhar muito de criança infantil? Quando a gente fala sobre faturar em altos preços, rainha, estamos falando sobre qual é a postura da mulher que está desejando liderar nos altos preços. Qual é a postura dessa mulher? Eu espero que seja uma postura semelhante à de Jesus. Eu espero, rainha. Por mais que eu não fale de religião, mas eu espero que ao invés de você caminhar 1 milha conforme te pediram, você caminhe 2. E sem reclamar. Pô, agora você pegou, Rebeca. Me pegou, me dourou na manteiga, assim, até estralou meu couro. Sem reclamar. Zero reclamação. Zero reclamação. É você fazer com o coração leve, um espírito sorridente ao máximo de trabalho. Será que eu posso contar com você para fazer isso? Eu acho que não. Não. A gente vai ter alguns problemas agora quando a gente fala sobre preço. E você fala, por exemplo, Rebeca, eu quero ganhar mais. Eu sei que o dinheiro é para mim. Você faz muitos mantras, rainha. De repente você coloca um monte de figurinha, de bibelô, acho que é arquétipo, para colocar um monte de imagem. E de repente você fala assim, Rebeca, eu sinto que é auto-ticket para mim, eu sinto que o dinheiro é para mim, mas ele não vem. Eu faço, ele não vem. Tô cansada, Rebeca. Não aguento mais comprar curso, Rebeca. E eu não vejo resultado, Rebeca. A postura de uma mulher que tá falando isso, eu já fui essa postura, tá? A postura de uma mulher que tá falando isso é a postura de uma mulher que é preguiçosa. Nossa, Rebeca, quando a reclamação se encontra com a baixo nível da rainha executar, isso se chama comodismo, se chama preguiça. Eu preciso que você tenha a postura de fazer mais do que foi combinado e sem reclamar. Eu estava trabalhando, rainha, nossa, faz um bom tempo, viu? Quando eu estava trabalhando aqui em São Paulo pela prefeitura, assim que eu entrei no trabalho novo, entrei numa equipe, e daí eu não tinha muita noção sobre como funcionava essa coisa de meta para CLT. Meta, rainha, você tem que fazer X. Eu não entendia muito como funcionava essa coisa de equipe trabalhar por meta. Eu falava,
Eu não conheço tanto, eu vou fazer o meu melhor, porque eu cheguei agora também, né? Eu já ainda tô pegando jeito. E aí, a primeira vez que eu falei assim, sou CLT, eu fiquei tão feliz, porque até passar o dedinho assim, pef, no ponto, era um evento. Ah, era incrível. Só que daí, rainha, eu peguei aquele mês, olha só o que aconteceu, eu peguei aquele mês e eu não tinha muita noção, né, sobre produtividade, meta e tal. Eu comecei a trabalhar. Trabalhei. A gente tinha uma folha, rainha, para preencher o nome do paciente, o que tinha sido feito e a data. Eu eu parecia uma máquina, resolvendo toda a vida dos meus pacientes. Chegou o final do mês, rainha. Eu fiz, era para fazer até, não sei se até 40 que era para fazer de meta. Eu já tava quase batendo em 200. Daí a equipe me chamou de cantinho assim e falou assim, Rebeca, tipo, você tá querendo ferrar com a nossa vida? Eu falei, como assim? Daí eles falaram, se você mostrar que você consegue fazer 200 ao invés de 40, que é o que estipularam pra gente, eles vão cobrar de nós e de você 200 e não vão aumentar o salário. Para com isso, Rebeca. Eu não sei se você já trabalhou, rainha, desse jeito. Porque no meu perfil, ainda bem que eu peguei esse meu perfil, pus para empreender para o meu negócio, no meu perfil, eu sou uma pessoa que faz muito além do que promete. É claro que não ia dar certo ser CLT. Imagina o pessoal falar assim, trabalha menos. Fica no celular, Rebeca. Como que você se comporta hoje, rainha? Como você se comporta? Isso daqui faz muitos anos que isso aconteceu. Como você se comporta hoje? No ambiente de trabalho seu, se você é CLT, se você está como servidor, etc. Você está cumprindo a meta? Ah, você já tentou ir além da meta, mas ir além, rainha, gostou. Você fala assim, eu vou dar tudo de mim pelo mesmo salário. Pelo mesmo salário, eu vou dar tudo de mim. Quero ver quem vai topar fazer isso acontecer. Aí você vai gerar um problemão se você ser tão produtiva hoje em dia. O pessoal vai te criticar. Alguém já tentou fazer isso? O pessoal vai te criticar com muito gosto. Porque, infelizmente, hoje em dia, o trabalho é muito mal visto. Aí pegou, deixa eu pegar. Se você não quer trabalhar, se você fala, Rebeca, eu não tô afim de trabalhar mais, não tô afim de fazer mais para ter realmente essa prosperidade, não tô afim. Então, é bom que você continue trabalhando para os outros ou que você tenha alguém para te sustentar. Porque quando a gente fala aqui sobre trabalhar mais, eu falo sobre trabalhar de modo inteligente ainda. Trabalhar de modo inteligente não é que nem um senhorzinho que eu já atendi, um senhor de quase 90 anos. Ele, tô com dor nas costas. Daí eu ia lá, medicava ele. No outro dia, tô com dor nas costas, eu medicava. Tal. Esse senhorzinho, rainha, ele trabalhava de domingo a domingo, sol a sol, debulhando feijão, milho. Força assim, sabe? Pra pegar aí, pá, no chão, aquele arbusto. E daí caía todos os sementes no chão. Claro que ia ter dor nas costas. Mas é um senhorzinho que trabalhava muito. E na casa dele que eu fui, tinha um buraco. Assim, um buraco. Dava pra você ver o chão de terra. O cheiro de caquinha, cocô de galinha por toda a casa. Não é rico. Trabalhou muito, não é rico. A maior parte dos brasileiros trabalha muito, não é rica. Só que não trabalha muito para ser próspero. Infelizmente, trabalha muito para ter o mínimo para pagar as contas. Infelizmente, muitas pessoas, rainha, é um trabalho que a gente chama de um trabalho que é um esforço um pouco burro, porque ele não gera muitos resultados para você, ele continua alimentando quem está lá no topo, e a própria pessoa, ela vende a hora dela muito barata para ter um estilo de vida extremamente barato, com dificuldades. Pega você hoje, você que é dona de um negócio. O quanto você está fazendo para o teu negócio dar certo? O quanto você está se empenhando para o teu negócio dar certo? Porque preço, quando a gente coloca preço no nosso produto, no nosso serviço, Rainha, eu estou falando sobre a tua entrega, estou. Mas acima de qualquer coisa, eu estou falando sobre o impacto que você gera na vida do teu cliente ideal.
O impacto que você gera é o resultado que o teu produto, o teu serviço pode gerar na vida de quem está passando o cartão para você. Você está se preocupando com isso? Porque quanto maior o impacto, maior o preço. Rebeca, não me dão valor. Rebeca, eu estou falando aqui, eu estou fazendo pitch, eu estou fazendo post, eu estou fazendo carrossel, eu estou fazendo anúncio. As pessoas não estão me pagando, Rebeca. As pessoas não estão vindo até mim, Rebeca. Eu estou trabalhando, Rebeca, eu juro para você que eu estou falando, estou dando tudo de mim. Muito além do que me falaram para fazer. Por que está dando errado? Vem cá. Você já ouviu a história do Joshua Bell? Se eu não me engano, esse é o nome do violinista. Joshua Bell, ele foi tocar no metrô lá nos Estados Unidos. Rainha, um violinista incrível, maravilhoso, Joshua Bell. Tocando músicas clássicas, um violino, se eu não me engano, é Stradivarius. Um violino extremamente caro, como se fosse uma relíquia. Um som belíssimo. Ele lá tocando violino, meia hora, uma hora lá, numa estação de metrô. Algumas pessoas pararam para ouvir ele, mas dentre as milhares que passaram no dia, algumas pessoas olharem para ele e, opa, dá de repente até um dinheirinho, não é uma coisa meio absurda? Você não fica se questionando se um dos maiores violinistas, com um violino extremamente caro, tocando para um monte de gente no metrô, você não fica se questionando se ele realmente é bom? Imagina você, linda, maravilhosa, falando para um monte de gente que não vê valor no que você entrega. O que significa? Você está falando para o público errado. Você está falando para o público errado. Daí o Joshua Bell, ele tinha esgotado todos os ingressos, que ele ia tocar num teatro, num lugar lá incrível, na outra noite. Ele tinha esgotado todos os ingressos, rainha, que estavam com preços mais elevados. O pessoal tinha comprado tudo. Então, dependendo do lugar que você está, você vai ser valorizado. Às vezes, você dentro da sua família, você é uma profissional incrível, mas dentro da tua família, o pessoal nunca vai ver valor em você. Dentro da tua cidadezinha, do teu bairro, o pessoal não vai ver valor. Daí como que você faz para aumentar os preços para você realmente estar diante de pessoas que se interessam com você e por você? Você vai ter que sair dessa bolha. Você vai ter que começar a atender pessoas de outros estados, de outros municípios, de outros países, que é uma delícia. Eu só falo assim, se você for atender outros países, cuidado com o fuso horário. Cuidado com o fuso horário. Só, o restante é uma delícia. Nem que você acorde madrugada, rainha. Vai atender a outra rainha que está no outro fuso. Quando a gente começa a falar assim, por que as pessoas não estão pagando o nosso preço, a gente começa a se questionar sobre, será que eu estou boa o suficiente? Será que eu estou boa o suficiente? Será que eu posso cobrar mais? Além de você estar fazendo o máximo, do máximo e além do máximo, você tem que se perguntar se esse público seu, ele realmente merece o que você está falando. Porque senão é você jogar pérolas aos porcos. Para os porcos, o que você está falando é nada. É só mais lama, é só mais comida, resto de comida. Você pode ser a pedra mais preciosa, já a mais rara do mundo. Se a pessoa que está na tua frente, ela não sabe o que é uma joia, você não vai valer nada. Essa é pior que um latão. Tá bom? Que isso é verdade. Meu irmão e minha cunhada não acreditavam em mim. Depois que viram que eu cresci, as pessoas falavam bem de mim e comentavam e vieram me pedir ajuda para cuidar. A pessoa depois pede ajuda, né? Tudo safado. Ai, meu Deus do céu. Então, assim. Quando vocês estão diante do público errado, vocês têm que se relacionar, em primeiro lugar, na comunicação. Pega essa ficha, é a comunicação. Como assim comunicação, Rebeca? Se eu abrir o perfil seu hoje, Instagram, TikTok, independente, se eu abrir o teu perfil hoje, o que eu vou ver de publicações lá? Como que você se comunica? Tem rainhas se comunicando totalmente largadas na rede social. Elas acham que quem vai ver elas, nossa, a rainha tem que se identificar com a outra, que é tudo amiga e tal. Eu falo, não, se você tá na rede social, aqui é um ponto de posicionamento, então você vai estar lindíssima. É o máximo que você puder, rainha. É o máximo que você puder entregar.
Então você vai estar lindo, você vai estar arrumado, vai passar um batom dos seus lábios, vai passar um perfume gostoso. Cadê? Ai, você tem que estar cheirosa. Ai, Rebeca, mas é só uma live. Mas é uma live que você tá fazendo, ser humano. Se você não tá com o teu perfume ou um cheiro que você goste, qual que é a energia que você vai pôr? Qual a energia? A Rebeca, mas eu tô tão desanimada. Ó, hoje eu gravei pra caramba. Eu tava esgotada, dormi um pouco, acordei. Eu falei assim, nossa, ainda tô penando pra eu estar bem pra fazer uma live. O que eu fiz? Botei uma música, falei, Alexa, se vira, toca a música XYZ. Fui dançar, fui cantar, fui amassar um pouco meus gatos, fui fazer um chá aqui pra estar com você. Chazinho mate que eu adoro, esse daqui eu tomo desde a infância, aí a minha mãe fazendo pra ela. Daí eu pegava, botava o chá e o açúcar. Hoje não precisa de açúcar. Botei o chá e falei assim, vamos, simbora. Retoquei o batom, eu tô aqui. Então a questão é, quando você começa a peitar com postura para as pessoas que você quer que estejam com você, você não vai dar mais essas desculpas. Você não vai dar mais as desculpas que eu tô me esforçando muito. Você não vai dar, inclusive, desculpa de, ai, não sei. Você vai falar assim, vou dar o meu melhor. O teu melhor é, em primeiro lugar, linda, rainha, a imagem chega antes das palavras. Ai, não concordo. Vai brigar com o ser humano, com a fisiologia humana, o comportamento humano. Imagem chega antes de palavras. Segundo ponto, no teu perfil pode estar errado. Você está chamando os outros de meninas, Raia. Meninas! Menina não tem dinheiro, Raia. Meninas dependem de papai e mamãe para dar dinheiro. Você está falando com um mulherão que está do outro lado também. É mulher. A Rebeca, eu não posso então falar meninas, minhas queridas, pode. Mas, Rainha, evita essa parte de você infantilizar teu público. Quanto mais você infantiliza teu público, mais você tá querendo se colocar acima deles. E se você se coloca acima deles, ou você vai querer salvar todo mundo, vai nascer a salvadora lá, e você vai virar uma grande ONG que trabalha de graça. Ou, você ao invés de ser a salvadora, você vai ser a pessoa que fala assim, nossa, eu me dou tanto, eu faço tanto. Mas eu cobro um valor social, sabe, Rebeca? Tudo que eu faço eu cobro um valor social. Você vai achar que você está abafando, cobrando um precinho baratinho. Aí você não veio, principalmente mulher. Você quer um pensamento meu, algo que eu defendo aqui, eu vou defender por muitos anos. Mulher não veio para cobrar barato. Não veio. Mulher é um ser caro, mulher despende de muitos produtos. Não só para se conservar, cada vez mais linda, cada vez mais deslumbrante. Mulher é um bicho caro, rainha. Como também ela tem toda a parte de gerar filhos. Como também ela tem um negócio chamado ciclo menstrual. Se ela não tem ciclo menstrual, ela tem uma cadência. O organismo dela não é que nem homem, que é todo dia a mesma coisa. Meus amores, pode. Meus amores, pode. Tá liberado. Mulher e homem, ambos funcionam de jeito totalmente diferente. Não existe igualdade. Não existe. Fisiologicamente não existe igualdade. De forma alguma. Então, mulher, se ela oscila as emoções, oscila o ciclo menstrual, se o corpo dela, cada semana tá de um jeito, rainha, olha você para treinar, para você fazer uma academia. Numa semana você tá lá, forte, etc. Na outra semana você tá quase morrendo, pedindo água. Acabou de começar. Mulher não foi feita para trabalhar sobre muita pressão, nem sobre essa carga horária exorbitante. Por isso que o estilo que eu falo aqui para você trabalhar, que é o que eu ensino para as minhas alunas, Anne, sejam bem pagas pelos seus melhores clientes. É cobrar altos preços e você, em cada cliente que você cobrar altos preços, você oferece uma experiência que a pessoa vai viver com você. É uma experiência. O que é uma experiência, Rebeca? Por exemplo, uma coisa é eu vender uma xícara assim para você. Uma xícara no seco, Raia. A xícara com pires aqui. Que é um pires, as coisas mais lindas aqui, da Tokstok. É um pires que aqui tem uma arte. Olha, isso aqui já é uma experiência. Não precisava ter uma arte aqui, né? Parece um homem caindo assim. Ui! Achei muito legal, escorregando. Isso aqui é uma folha. Aí, uma coisa é eu vender uma xícara dessa, que já é uma experiência, meu Deus do céu. Uma xícara assim, para você. Outra coisa é eu colocar essa xícara numa embalagem linda, uma caixa bonita. Colocar alguns
sachês de chás especiais, uma seleção ultra mega especial pensada em você. Escrever a próprio punho uma carta, um cartão lindo para você, sem ser chat GPT. Eu escrever conforme eu sinto você, conforme eu desejo a você. Coloco uma colher também especial, dourado, prateado, independente. De repente, algum livrinho, alguma coisa. Eu coloco, é um momento, você utilizar xícara, não vai ser xícara, só xícara no seco. Vai ser o momento que você vai viver com a xícara. Essa xícara, se custava R$16, vai poder custar 56 e muito mais. Porque é uma experiência que você serve para essas pessoas. Compreende que o preço, ele serve ao nível de importância que você está gerando para o seu cliente? O preço serve o nível de importância. Anda juntinho. Então não é, é que eu me formei em XYZ, que meu nicho é complicado. Quer ver um nicho mais complicado que terapeuta, Raia? Terapeuta é um dos nichos mais... Não queria falar essa palavra, não vou. É um dos nichos mais desafiadores possíveis. Terapeuta. Acha que é ONG, acha que tem que salvar todo mundo, acha que o conhecimento tem que estar acessível a todo mundo. Terapeuta é um ser que não vê o ser terapeuta como profissão. É muito raro. Uma terapeuta que se respeita, hoje eu encontrar uma terapeuta que se respeita, é muito raro. As minhas, elas começam a aprender e falam assim, opa, me coloquei. Opa, eu vou fazer 50 por atendimento, R$50 por atendimento de terapia. Que nem minha cara, de R$70 foi para 700. De 70 para 700, rainha, a sessão de terapia. É claro que a sessão, ela é uma experiência, porque é a sessão com a leitura do mapa astrológico que ela faz, leitura do mapa numerológico, tem um monte de coisa que acontece, não é só a sessão. Então você entende que você ser uma profissional de alto padrão, eu estou falando sobre uma postura sua, sobre eu faço além do que é necessário, além do que eu combinei. Você entende isso? Aí, minha Paula, eu me respeito. Escreve aí, minha Paula, quanto você faturava antes? Fevereiro, né? E quanto você está faturando agora, em média? Porque assim, quando a gente começa a se respeitar, rainha, a gente respeita nosso cliente. A gente só atrai cliente bagaceira quando a gente faz pouco e espera muito. Quando a nossa comunicação está infantilizada e quando aquilo que a gente serve ele não quer. Rainha, não é todo mundo que quer, vou dar um exemplo, não é todo mundo que quer se curar de doença. Tem gente que pega a doença como uma muleta para ela conseguir chamar a atenção do neto, do pai, da mãe. Tem gente que pega a doença e usa a doença, inclusive, para ter amigos. Porque se ela não tiver doente, o povo da família vai estar nem aí para ela. Ela não vai ter aqueles amigos de quando ela está doente, quando ela está saudável, ela não tem mais esses amigos. Então, quando você vê uma pessoa, você tem que ver se ela realmente quer passar pela transformação que a boca dela diz que quer passar. Deixa eu ver aqui. A minha Ju, eu coloquei 250, preciso chegar lá para colocar 600, 2h30 de atendimento. Tá muito barato, Ju. Muito barato. Nossa Senhora, muito, muito barato. Eu preciso que vocês comecem a se compreender como mulheres que são excelentes, sim, porque vocês estudaram. Raia, vocês estudaram. E estudar é vocês pagaram por uma formação, ou alguém que ama vocês pagou pela formação de vocês, pelo custo de vida de vocês. Vocês pegaram 2 moedas de adulto, que adulto paga. Adulto paga, não tem conversa. Adulto paga com tempo e dinheiro. 2 moedas que ou você pagou ou alguém pagou por você. Daí você vai olhar diante do outro indivíduo, uma baita mulher, um baita homem barbudo, e você vai ter dó de cobrar. Dó de cobrar se o bicho é adulto. Você tá com dó? Você fala, se eu cobrar outro ticket, eu vou tirar a comida da mesa da pessoa. Você já pensou que essa pessoa não é pra ser sua, rainha? Essa pessoa não é pra estar com você? Se a pessoa, ela começar, olha só, se teu cliente tá chegando pra você, começar a falar assim, tá caro, mas eu não consigo, vou ver com o meu marido. Você já pensou que talvez essa pessoa, ela não seja pra estar com você? Tem muitas outras. E talvez essa pessoa, ela não só não possa estar com você hoje, como ela também, rainha, ela não vai estar com ninguém mais que vai falar sobre aquele resultado que você quer proporcionar.
Porque olha só, olha que loucura. Já vou ver aqui os comentários. Quando uma mulher vem aqui pra mim, na DM, na caixinha, fala, Rebeca, eu quero ser bem paga. Eu quero ser bem paga porque eu quero. Eu vou lá pra rainha, eu faço de repente um processo seletivo, uma entrevista com ela. E eu vejo que ela tem corpo mole. Que ela fala que dinheiro é um problema. Que ela fala, ai, ainda não tem. Que ela começa a fazer um cu doce. Eu já olho pra ela e falo, você não tem postura. Porque, rainha, quando eu falo assim, por exemplo, mentoria Elysium custa 30 mil reais, Elysium. Anne custa 4. Se a rainha ela para na porta de entrada, que é o preço de adulto para se pagar, como que ela vai executar o que tem lá dentro? Ela não vai entrar em execução. E tem tem as rainhas que são safadas que vocês não podem cair nessa. Tem rainha safada que ela fala assim pra você. Olha, sabe, então, depois que eu gerar esse resultado, que eu vou aprender com você, daí eu te pago. Safada. Sabe por quê? Se ela não consegue ter dinheiro para pagar pela experiência, rainha, ela não vai ser a mulher que vai bancar o resultado de acontecer. Ela tá ganhando muito mais, inclusive, dela não ter resultado do que ela tendo resultado na vida dela. Quem a sua cliente está prendendo por ela estar ferrada? Em doença, financeiramente, quem ela está prendendo? Quem não tem resultado, a tua metodologia é que nem a minha. De repente, tem vários cases. Você chega uma danada e fala assim, não tive resultado, talvez seja interessante ela não ter resultado para manter as pessoas que ela tanto diz amar perto dela. Tem cliente que vai passar o cartão para você, mas ele não vai poder gerar resultado. Porque para ele é muito melhor a vida dele se ele continuar se esforçando apenas para ter resultado. Tá? Agora eu vou tomar meu chá, vou ver aqui os comentários de vocês. Quero saber como que está sendo. Que essa live eu quero que seja útil para você. Ai, eu tenho que te ajudar. Porque tem muita rainha se borrando. Acho que a Rebeca é o preço que me prende. Não é, mulher. É a maneira de como você está vendo o seu negócio, a tua postura, a maneira de como você está executando o teu negócio que, de repente, esteja baixo ticket, baixo padrão. Você está vendendo para cliente bagaceira, para cliente que não quer resultado. Você está jogando pérolas aos porcos. É claro que você vai se sentir insuficiente, insegura, postergar. É claro, óbvio. É uma mudança de visão que você tem que ter. A minha Ju, ninguém enxerga que a doença é um canal de cura. Não mesmo. Tem muito ganho, minha Ju. Muito ganho estar doente. Nossa Senhora. A minha amiga, eu estou demitindo clientes, mandando recado para o universo que não quero mais clientes bagaceira. Acho que estava faltando me posicionar e decidir. Tudo bem. Então a gente coloca assim, Ju, não tem nada contra isso, tá? Você colocar, você tá. Mas quais ações a gente vai ter de agora em diante? Que nem você colocou uma postura. Isso é importante. Você colocou uma postura, só que você colocou uma postura com ações. É com ações. Um pouquinho só que eu te conheço. A tua postura é com ações. O que você fez? Tem rainha que fica assim, universo, a rainha não faz nada. Eu juro pra você, eu já fui esse tipo de gente. A rainha não faz nada. E ela fica, tudo vem a mim com facilidade, abundância, honra e glória, tudo vem a mim, e fica repetindo. Ela pode até ficar mais calma, rainha. Alguma coisa pode até, de repente, chegar nela. Mas enquanto ela não mostrar, porque o que é fé? Fé é quando a bênção, que é você, entra em ação. Enquanto a fé ela não se manifestar, como que as portas de mais abundância vão realmente chegar para você? A fé, rainha, é a bênção, você em ação. Deixa eu ver aqui. Minha Paula, R$300 um mês, agora fechando quase 10 mil um mês, em 5 meses de ano. Voltou? E aí, será que a minha Paula mudou, rainha? Será que a Paula mudou? Um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Isso foi maravilhoso. A primeira vez que eu demiti clientes. A minha Ju, só 38 anos estudando. Ai, Ju, você vai ter mais ainda tantas vidas, mulher. Não sei se você acredita nisso, mas são tantas vidas pra frente, pra estudar. Hoje eu gravei um reel sobre isso. Gente, a gente nunca vai parar de estudar. Bom, pelo menos eu não. Pelo menos eu não. Eu nunca vou chegar pra você e falar assim, eu já sei tudo. Nossa, a melhor graça da vida, Raia, não é só você fazer dinheiro, pagar pelas suas necessidades e realizar seus sonhos.
mas é você continuar buscando pela verdade, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. É tão gostoso estudar. Só que para a gente continuar estudando, a gente tem que ter a base aqui feita. As vendas sendo realizadas, os clientes atendidos, o dinheiro entrando e numa forma de lucro cada vez maior. Tem que sobrar dinheiro no bolso de vocês. Tem que sobrar dinheiro. Deixa eu ver, me ajuda. Tem o seguinte, quando não cobramos porque achamos que o cliente não tem dinheiro, o cliente ele não volta porque ele sente a energia de que ele está em débito, ele procura o terapeuta para pagar a sessão. E tem mais uma coisa. Essa daqui é a melhor. Quando vem uma pessoa diante de vocês que não tem condição de pagar, não tem. Às vezes a rainha está em dívida, a tua cliente ela não tem condição, não tem, nenhuma. Mas ela olha para você, ela olha para ela e fala assim, eu vou, não sei como, mas eu vou dar meus pulos. Fica até arrepiada. Esse tipo de ser humano, rainha, ninguém segura. Nem mesmo a quantidade de dinheiro que ela tem. Coisas acontecem. Entendeu? Tem esse manicure, vendedora de pão de mel. Tem várias senhas, inclusive a mais famosa que eu falo aqui. Mais famosa porque ela sempre tá vindo com faturamento. A arquiteta, a Patrícia. A Patrícia estava com R$18 quando entrou a Yane. R$18 na conta. Um monte de dívida. Em 4 meses, ela levantou mais de R$100 mil. Em 4 meses, de 18 para mais de 100 mil. Em 4 meses. Não tinha dinheiro, rainha. Então, o cliente, quando ele fala para você que não tem dinheiro, mas ele é um perfil de cliente que fala assim, eu vou arregaçar, que é aquele terceiro tipo de pessoa que eu falo para você que não é pessoa que faz pouco, não é pessoa que faz na medida, ela faz além do que ela é capaz, além do que ela prometeu, além do que você pediu. Quando ela faz além, esse tipo de cliente é uma delícia trabalhar. Porque é o tipo de cliente que gera resultado sem parar. É muito bom. Muito. Aí é um deleite. Então, em primeiro lugar, para você ter um cliente nesse nível, você tem que ser a profissional nesse nível. Você tem que ser essa profissional. Se eu falo para a rainha, inclusive para você, amanhã você vai gravar uma live de meia hora apresentando o seu produto, seu serviço, a intenção do seu trabalho. Você fala para a rainha, você vai gravar uma live amanhã? São 3 tipos de rainha que vão ter aqui. A rainha fala, não vou fazer, ou vou tentar fazer. Primeiro tipo de rainha. Isso aqui não vai ter resultado. Primeiro nível. Segundo nível de rainha, vou fazer a live, Rebeca, 30 minutos? Eu faço, são 30 minutos. Cravados. Não vai ter prosperidade. Aqui vai ter. Rebeca, eu fiz uma sequência de stories, fiz um Reels, fiz a live, já confeccionei minha esteira de produtos, dentro do que você passa de conteúdo aqui, já comecei a agilizar. Essa daqui vai ter resultado. Qual é a postura que você está colocando para a vida, rainha? Qual é a postura que você está se colocando, inclusive peitando seus melhores clientes? É do tipo 1 de pessoa que às vezes nem faz, tenta, fala que vai fazer, vai pensar? É que faz na medida ou é que faz além, ao máximo? Além do que foi pedido? Duvido que você está no terceiro tipo, porque se você tivesse, você teria dinheiro no teu bolso. Aí eu sei disso porque eu vivi e eu vejo as minhas alunas. É brincadeira, né? É brincadeira o negócio dele. Postura para fazer dinheiro. Deixa eu ver aqui vocês. A minha Mara. Eu tenho cliente muito rico, mas não consigo cobrar caro. Veja se essa postura que eu tô falando não convida você a pensar, Mara. O cliente que é muito rico, tem um detalhe. É um detalhe. O cliente que é muito rico, fonte do próprio trabalho dele, da própria administração. Tô falando uma pessoa boa, tá? Rica boa. Você pode notar que é uma pessoa de muita ação. É uma pessoa que se valoriza. É uma pessoa que vai pra vida mesmo. Porque se ela não for, ela perde dinheiro. Será que tá faltando pra você um pouco mais de fogo no rabo, hein, Mara? De fazer mais por você? De se honrar mais? Esse cliente aí deve estar com uma alma meio bagaceira pra ter te atraído. Porque não é natural isso acontecer não, viu? O cavalo, ele ganha minha alma, mas a onça tá morando em mim. E o fogo no rabo mantendo aceso. É assim que funciona. Muito bom. Vamos lá. Meu marido disse que eu não acredito em mim, mas eu sei de toda a minha competência. Você não sabe, não. Minhas clientes têm resultados, mas não consigo cobrar mesmo assim. Você não sabe da tua competência. Porque quando olha, a gente pega essa mentalidade. Quando uma mulher sabe da própria competência, do próprio trabalho, sabe o que ela faz?
ela começa a chamar mais gente com gosto, com vontade para o que ela está fazendo. Ela faz live sim, ela grava anúncio, ela vai chamando, porque ela fala, gente, não é que eu sou boa, não é que eu sou excelente, mas eu sou importante para você, para tua vida. E eu vou te chamar, vou fazer o gosto de te chamar. Não é uma mulher que esconde um tesouro. A mulher que fala, eu estou aqui me disponibilizando, custa tanto, tantos R$ 1.000 estar comigo. Vai ser um prazer avaliar se é o seu momento de estar aqui à mesa. Uma mulher que sabe o seu valor é uma mulher que sabe o valor do próximo, do semelhante. Lembra? O amar ao próximo como a ti mesmo? O a ti mesmo não está acontecendo, não. Como que você vai amar ao próximo? Não ama. Então ela fica escondendo. Ai, sabe, eu tenho um monte de conhecimento, Rebeca, eu nem falo muito. As pessoas, assim, às vezes me indicam. Eu vivo de indicação. Ela não sabe do próprio valor. Porque quando ela souber, ela vai sentir uma obrigação no coração dela de eu vou chamar com toda a força de vida minha as pessoas para estarem comigo, porque é importante as pessoas receberem essa orientação, esse produto, esse serviço. Tá bom? Ó, a Memi, eu peguei cartão de emprestado. E entrou na imersão, né, Memi? Entrou na imersão Cleópatra. Isso é fogo no rabo aceso. É uma mulher que, opa, faço. É dar um jeito. A primeira mentoria que eu assinei, Rainha, custava, primeiro, ela faz tempo, R$ 15.000. Eu não tinha R$ 15.000. Não tinha. Só que eu falei assim, eu vou entrar nisso, eu vou dar meu jeito, nem que eu faça um monte de atendimento gratuito, eu vou dar um jeito e vai ser rápido. Eu não preciso que demore um ano e tal, eu preciso rápido, eu vou entrar. Você não acredita que eu comecei a fechar contratos? Comecei a fechar contratos aqui do meu trabalho. Entrei, eu parcelei em 3 vezes. Porque eu falei assim, eu consigo, eu coloquei assim pra mim, eu consigo pagar isso agora, à vista? Consigo. Mas eu prefiro ter meu dinheiro rendendo. Nem que seja um pouquinho. Na minha cabeça eu pensava assim. Então, eu vou dividir em 3 parcelas. Tá? Aí quer me ajudar? Arregaça isso. Tá? Obrigada por fazer a imersão Cleópatra. Muito bom. Aí, para quem ainda tá com dúvida de imersão Cleópatra, eu não vou vender nada para vocês, viu? Porque, para mim, a tua vida é você que tem que decidir. Eu parto desse princípio, porque se tá ruim, é você que tem que fazer alguma coisa, não eu. Não, se tá ruim, é você que vai tomar uma decisão. Eu posso pôr os depoimentos que forem. Se você olha pra tua vida e você fala, Rebeca, tá boa a minha situação? Eu falo, ótima. Se você falar, tá ruim, que nem tem uma rainha, tá 2 anos com dificuldade de faturar no negócio dela. Eu falei, tá tudo certo. E ela falou, como assim? Eu falei, você aguentou 2 anos. Você aguenta mais 2, depois mais 2. Ixi. Tem rainha que vai viver com fogo no rabo apagado e tá tudo certo. Não tem problema. Mas ela que vai viver a vida dela. Quando vocês aqui têm um negócio, rainhas, se vocês não se colocarem como líder, se a postura de vocês, o magnetismo de vocês não aumentar, se vocês não se trabalharem para liderar, como vocês vão ter essa ousadia de fazer mais? Eu comecei essa live falando, inclusive, um pouco de Jesus. Jesus falou, né, para os discípulos, carregamos em uma milha peso que os guardas falaram para a gente carregar. Daí Jesus olhou assim para os discípulos já cansados, carregando aqueles pesos, os discípulos querendo já devolver o peso para os guardas. Nem imagina a cena, como é que foi. Daí Jesus, vamos carregar mais 1 milha. Imagina a cara dos discípulos, tipo assim, mestre, mais 1 milha, imagina. Deve ter sido muito engraçado. Eu assisti o The Chosen, as primeiras temporadas, eu vi essa cena lá que eles colocaram, né, nas filmagens. Eu chorei de dar risada, porque eu fiquei me imaginando. Eu falei assim, imagina eu estar fazendo exatamente o que me pediram, já tá difícil. Agora eu vou fazer mais, como o dobro? E feliz? Deve ter sido uma sensação na época, viu? Deixa eu ver aqui vocês. Ai, gente, a minha amiga, compra, Mara, eu decidi comprar antes mesmo de fazer, eu já senti essa energia maravilhosa. É outra vida, né? É outra vida, minha amiga. É engraçado, vocês ajudam umas às outras, né? Vocês são muito gentis. Ó, muito mesmo, você tá preparado para mudar? Isso, mudar dói. Veja pelo lado bom, viu? Porque enquanto você não entra em Anne eu vou ainda ver quando eu vou abrir vagas.
Enquanto você não entra em Anne, você já começa a mudança, já começa a postura, já começa fazendo mais dinheiro, inclusive. Enquanto você não entra em Anne, você vai experimentando aqui também o qual é a experiência de estar aqui à mesa. Em Anne, o arregaço é mais forte, daí você já vai estar preparada para o jato que vai te percorrer durante Anne, tá? Anne é uma postura de vida, uma postura de uma mulher de negócio, mas é bom que você esteja com Cleópatra antes, já preparada, já vendo qual é o movimento, já se colocando, que fica muito mais fácil a tua vida, tá bem? Ah, Rebeca, mas eu não entendo nada de arquétipos, não entendo nada dessa coisa de vendas, etc, quero mergulhar, quero aprender mais. Eu criei, por causa de uma ação que eu fiz a semana passada, analisando vários perfis de Instagram, eu criei um treinamento aí, gratuito de são 3 encontros nossos sobre arquétipos para vendas. Se você desejar participar, não é obrigatório, mas se você desejar participar, eu convido para todas vocês participarem. Quem é aluna, quem é mentora, todas vocês participarem, vai ser o maior prazer receber vocês nesse treinamento. Uma das coisas que eu mais sinto falta, que eu falo assim, que bom que a minha empresa, que eu consigo proporcionar isso para vocês. O que eu mais sinto falta é a gente falar de arquétipos respeitando a líder. A gente vê no mercado, se você é do nicho da medicina, da farmácia, da moda, esse arquétipo, esse arquétipo, esse arquétipo. A gente vê muito lá fora falando sobre arquétipos como se fosse você se colocando numa caixa. Né? Você que já está meio descrente de si mesma, insegura, você vai ter que se disfarçar de um embrulho estranho, colocar uma fantasia e falar, agora eu vou vender vestida de arquétipo. Você fica sem energia, rainha, para se colocar a tua postura. Você perde o brilhantismo, você perde o magnetismo quando você vê muito daqueles. Seja assim se você é de tal nicho. Eu falo assim, gente, a pessoa tem que ser o que a personalidade dela fala para ser. Tem uma rainha que tá aqui, que eu falei para ela, falei assim para ela hoje. Falei, a tua comunicação é como se fosse chocolate com pimenta. Você acolhe, você envolve, mas você, taca aquele tempero daquela pimenta meio fogo. É cheia, gasta chama. Falei pra ela, falou assim, ela ainda falou assim, Rebeca, vai causar um reboliço se eu for assim. Eu falei, mas você é uma mulher que causa esse reboliço, você é uma mulher que tem todo esse borogodó. Então, assuma. Eu quero que apenas vocês sejam vocês. Rainha, a sua identidade, sua personalidade, vocês são o bem mais precioso que existe. Vocês precisam se sentir, sim, enaltecidas e amadas por quem vocês são. Não existe vocês, eu vou ter que me virar algo para caber. Não, a sociedade ela já faz isso com a gente. A sociedade já fala assim, você tem que ser assim, porque todo mundo é assim, porque a vida tem que ser assim, todo mundo é igual. Que mané todo mundo é igual? Você tem a tua história de vida cheia, recheada de vários momentos. Você tem, rainha, teus valores pessoais, tem coisas que você acredita que você jamais vai abrir mão por nada nem ninguém. E você tem esse tempero, que é a sua personalidade. Tudo isso entra para vendas em alto padrão. Você não foi feita para caber. Você foi feita para se posicionar diante das pessoas que merecem estar com você. E a gente utiliza arquétipos para que essas pessoas sintam desejo em passar o cartão para você. Então, por isso que eu criei esse evento. Se você quiser gratuito, você escreva vendas aqui nos comentários, que eu já, manda uma mensagem lá por DM, daí você já garante seu lugar. Eu vou chamar você, eu vou chamar essa semana, vou chamar semana que vem, daí dia 28, se eu não tiver confundido com outro calendário, dia 28 a gente vai começar já a primeira aula, gratuito. Eu faço questão de ser uma melhor experiência possível para você já no gratuito, porque, rainha, aqui eu tenho uma empresa, o que eu faço aqui, tanto a parte de curso e mentoria, já tem mais de 4 anos. Eu tenho um nome aqui para zelar. Eu tenho minhas mentoradas, minhas alunas também, para eu representar o que eu faço. Então, antes de falar que são 3 aulas, etc. Não, eu tenho realmente um posicionamento aqui que eu sustento. Eu desejo que a tua experiência seja a melhor possível aqui na mesa. Então, digita vendas, né, para você ter acesso a essas aulas que são incríveis. Você vai gostar. Não tem teste de arquétipos, mas você vai descobrir o seu em detalhes. Eu tô animada. Nossa. Tá bem? Valeu hoje. Que eu gostaria de você. Se você puder convidar 3 amigas ou a sócia. Rebeca, meu marido trabalha comigo. Convida o pessoal. Põe na agenda desse pessoal também esse momento para estar aqui nas aulas. Porque, rainha, se você tem uma mentalidade, isso é que nem minha Cibele. Ela estava com uma sócia
Uma época ela falou assim, Rebeca, a sócia tá entrando com dinheiro aqui no negócio, eu tô entrando com o meu profissionalismo. Elas estavam combinando. Daí ela falou assim, Rebeca, eu posso trazer minha sócia pra aula? E teve uma aula que eu dei um tempo atrás. Eu falei, pode. Ela e a sócia cresceram juntas. Se a tua cabeça você muda, rainha, e a dos seus funcionários, da tua sócia, eles não mudam, você vai falar numa linguagem e eles em outra, vocês não vão se encontrar. Então, estejam vocês presentes junto, tragam uma pessoa que você ama junto, de repente é familiar, que nem minha Paula tem uma irmã que também vende cursos, que faz todo o trabalho dela, e ela viveu junto com a Paula todo esse movimento de alto ticket. Por isso que a família prosperou. A família da Paula prosperou, você imagina? Traga pessoas para crescerem junto com você, tá bem? Então é isso, minha rainha, ó, já são 21h05 da noite, foi o maior prazer ter você na aula de hoje, é uma aula, né, rainha, hoje, para falar de preço, para falar de postura, falamos de Jesus, falamos sobre vendas em alto ticket, falamos de público, falamos sobre você ter uma comunicação refinada, falamos um pouquinho sobre você precisar de arquétipos para se conectar, não só com a sua liderança e postura, mas principalmente com o cliente que você quer atender. E falamos, por fim, de você estar com as suas pessoas. Quem quer crescer, cresce junto. Que você esteja com boas pessoas te acompanhando aqui na caminhada. E eu te vejo aqui dentro do Arquétipos para Vendas. Eu tô animada. Pega um caderno, separa um caderno somente para esse evento, um conjunto de folhas, e faça suas anotações. Tá bom, rainha? Então que você tenha uma excelente noite. Vai dormir linda, cheirosa, maravilhosa. Não vai pegar uma camiseta com um monte de furo, buraco, sovaco amarelo para dormir. Tu vai pôr uma camiseta linda hoje. Camiseta ou camisola. Linda, baby doll, não sei. Linda. Vai dormir cheirosa, passa um creme nesse teu corpo. Vai tomar um chá se você gosta. Você vai dormir hoje como rainha. Vai começar a se respeitar como uma mulher hoje, desde o momento que você vai dormir. Desde o momento que a rainha vai pôr a cabeça no travesseiro para dormir, você vai dormir com a melhor versão de si. Ah, Rebeca, mas eu não tenho coisa cara. Não precisa. Quando eu comecei a fazer esse refinamento em mim, aí um monte de roupa que eu tinha, que tava tudo bagaçada, eu falei assim, doar, jogar fora, não dá nem pra vender, não tinha nem qualidade pra vender. Eu fiquei com poucas e boas roupas. Era o melhor que eu tinha na época. Com essas que eu enalteci a minha vida, a minha presença. Tá? A Mimi, hoje eu vou dormir como rainha, amanhã será literalmente meu dia de rainha. Meus parabéns, meus parabéns. Minha Sol, você que chegou, rainhas que estão chegando, vocês pegam a gravação dessa live, implementem, escrevam. Hoje foi uma aula, nossa, surreal, quando a gente fala de preço, postura para cobrar em alto ticket. Aproveitem e aproveitem as energias também, porque essa live você deve ter sentindo uma chama no teu coração e um fogo nesse rabo também para fazer acontecer, tá? Um beijo, rainha, foi um maior prazer te receber hoje, uma excelente noite. Tchau, tchau.